Olá, tudo bem? Hoje vamos fazer as correções de português, de língua portuguesa, das atividades que foram encaminhadas para vocês no último roteiro, no roteiro 1 do segundo bimestre, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer as correções das páginas do livro integrado, da página 7 à página 11. E na primeira página nós temos aí um infográfico, né? Que ele trata da água. Esse infográfico a gente pode perceber que ele está dividido em duas partes, né? Em cores. Olha, tem a primeira parte aqui, que é o azul mais escuro, e nós temos aqui a segunda parte, que é o azul mais claro. Eu tenho certeza que vocês já leram o infográfico direitinho, do jeito que a tia ensinou, que a gente tem que prestar atenção nas ilustrações, prestar bastante atenção nos textos, nas formas que as coisas foram distribuídas no infográfico. Porque tudo que está no infográfico, ele traz uma informação para a gente. E lendo esse infográfico, a gente percebe que aqui nessa primeira parte, que a gente pode dizer que essa parte de azul mais escuro, ele traz a informação da quantidade de água do nosso planeta, né? Esse infográfico, ele trata disso, da quantidade de água do planeta e como ela está distribuída, certo? E aqui nessa segunda parte, nesse azul mais clarinho, ele traz um comparativo entre diferentes regiões do planeta, né? São países diferentes e ele compara aqui a quantidade de água usada em cada país por dia, por pessoa. E quando a gente lê esse infográfico, a gente percebe que quanto mais desenvolvido o país, mais água a pessoa consome. Nós temos aqui o exemplo dos Estados Unidos com 300 litros de água por dia para cada pessoa. Já aqui, a África, nós temos de 10 a 20 litros só de água por pessoa. Então, assim, os Estados Unidos é o mais desenvolvido, gasta muita água. A África é o menos desenvolvido, gasta pouca água. É uma divisão aí, uma coisa que a gente percebe bem claramente nesse infográfico, não é isso? Então, vamos lá. Segunda questão. Qual é o principal assunto desse infográfico? Nós temos aí 3 alternativas. A primeira, esse infográfico trata do desperdício da água no planeta. O principal assunto dele é isso. A segunda, a qualidade da água do planeta. A terceira, a quantidade de água no planeta. Porque, assim, o assunto principal desse infográfico é o quê? Isso, é a quantidade de água e como ela está distribuída, não é isso? Então, vocês marquem aqui, ó, alternativa 3. Atividade 3 diz o seguinte: que elementos visuais você percebe que estão relacionados com o assunto do infográfico? Identifique-os. Os elementos visuais são as ilustrações, né? As imagens que estão lá no infográfico. Quais deles estão relacionados com o assunto que o infográfico traz? Aí, né? São vários. Lá nós temos copo, nós temos a foto do planeta, nós temos imagens de oceano. Então tá aí, ó, são vários, né? A imagem do planeta Terra, o copo de água, o iceberg, a imagem dos oceanos, tudo isso está falando do planeta, né? Está relacionado à água do planeta, à distribuição da água do planeta. Atividade 4. O infográfico pode ser dividido em duas partes. A primeira com fundo mais escuro e a segunda com fundo mais claro. Identifique e escreva com suas palavras a principal informação de cada parte. Olha, explique, identifique e escreva com suas palavras. A tia vai colocar uma resposta aqui, mas a sua não tem que estar exatamente igual à minha. Só tem que estar falando basicamente a mesma coisa, mas não precisa usar as mesmas palavras, que aqui a questão está pedindo para você usar as suas palavras. A tia vai só dar um exemplo de resposta, tá bom? Então, na parte 1, que é a parte mais escura, trata de quê? Né? A parte 1, a parte mais escura do nosso infográfico, ela trata do total de água do planeta e o total de água doce, o total geral com água doce e salgada, e depois ele retira o total de água doce. E a parte 2? A parte 2, ela traz uma comparação entre o consumo diário de água por pessoas em regiões diferentes do país, não é isso? Regiões diferentes do planeta, ou seja, são países diferentes. Ele compara. Letra B. Uma informação aparece repetida na parte 1 do infográfico. Que informação é essa? Vocês conseguiram ver? Vamos lá? A informação
é que apenas 2,5% da água do planeta é água doce, né? Aí é onde a gente se preocupa, tem muita água, mas só 2,5% dessa água é água doce, é a água que serve pra gente. Qual você imagina ter sido o objetivo da repetição dessa informação? Será por que eles repetiram isso? Eu acho que é porque é uma parte muito importante, né? Vamos ver. É chamar a atenção para o fato de que esse recurso não é abundante como se possa imaginar, né? Tem muita gente que pensa que a água não se acaba jamais, é muita água, não dá para acabar. Acaba sim, se não cuidar, ela acaba. Atividade 5. Na parte 1 do infográfico, há algumas informações sobre o Brasil. Letra A. No que o Brasil se destaca? Em que é? A gente consegue perceber aí, né, que o nosso país, ele tem bastante água, ele é um dos países que tem mais água. Então tá aí, é o país com maior reserva de água doce em comparação a outros países. Mas ao mesmo tempo a gente se preocupa porque essa quantidade de água doce, ela está concentrada em apenas uma região do nosso país. Foi isso que a gente viu, né? B. É possível deduzir que no Brasil não se corre o risco de carência de água? Explique sua resposta. E aí, como a gente pode... o meu país tem muita água, então para nós não vai acabar. Só que a gente tem que lembrar que nosso país tem muita água, mas está concentrada em apenas uma região, ou seja, ela não vai ocorrer lá, ela pode não ocorrer lá, mas nas outras regiões ocorre sim e já ocorre, né? Nós sabemos que na região Nordeste já tem a escassez de água, eles já passam a necessidade de água em determinado período do ano, que é o período de seca. Então tá aí. Como a maior concentração de água doce está na região amazônica, a falta de água pode ocorrer em outras regiões, sim, e já ocorre, né? Nós já sabemos que existe essa falta de água na região Nordeste. Tia, minha resposta tem que estar exatamente com essas palavras? Não, gente. Não precisa estar exatamente com essas palavras. Só tem que chegar à mesma conclusão, tá bom? Vamos ver aqui esse pedacinho do infográfico. Releia esse trecho do infográfico. É aquela parte onde traz o comparativo entre os países, né? Que a gente consegue perceber que quanto mais desenvolvido o país, maior o consumo diário por pessoa. Quanto menos desenvolvido o país, menor o consumo diário por pessoa. Então vamos lá. Vamos ver o que vai perguntar. Na letra A, pergunta o seguinte. No alto desta parte do infográfico, consta esta indicação: consumo em alguns países. Os dados apresentados referem-se ao consumo de quê? O infográfico trata de quê? De água, não é isso? Então, ele se refere ao consumo de água. B. O que representa cada uma das colunas? Né? Aquelas colunas que tem lá do ladinho. A quantidade de água consumida por uma pessoa diariamente em determinados países, não é isso? Tá lá mostrando quantos litros de água os Estados Unidos consomem por dia, cada pessoa, e cada país daquele que ele mostrou. Ele está mostrando o consumo diário por pessoa. Consumo de água. Não esqueça, se as informações é sobre água, então o consumo de água. Letra C. Escreva um parágrafo comparando o consumo de água em regiões mais desenvolvidas, como os Estados Unidos e a Europa, com o de regiões menos desenvolvidas, como o Brasil e a África subsaariana. É uma resposta pessoal, eu vou dar só um exemplo, tá? Podemos entender que, quanto mais desenvolvida a região, maior é o consumo de água por pessoa. Certo? Vamos continuar. Complete as frases com pronomes, ou seja, o nosso tópico infográfico encerrou naquela página e agora a gente vai começar aqui com os pronomes. Lembrando, pronomes pessoais singular, primeira pessoa eu,
segunda pessoa tu, terceira pessoa ele ou ela. Pronomes pessoais plural. Primeira pessoa nós, segunda pessoa vós e terceira pessoa eles ou elas. Então, nós vamos completar aqui usando pronomes. Na letra A tem: lavamos o carro com água recolhida da chuva. Lavamos seria eu lavamos? Tu lavamos? Não, né? Só cabe aí quem? Nós. Muito bem. Nós lavamos o carro com água recolhida da chuva. Esse nós é a primeira pessoa do plural. Letra B. Disse que não gosta de beber água. Quem disse que não gosta de beber água? Dá para dizer nós disse? Não dá, né? Só dá para dizer ele ou ela. Ele disse que não gosta de beber água ou ela disse que não gosta de beber água. Ele ou ela, terceira pessoa do singular. Letra C. Acho importante economizar água. Acho. Tu acho? Não, não dá, né? Só dá eu. Eu acho importante economizar água. Eu, primeira pessoa do singular. Letra D. Não concordam com o preço da conta de água do mês. Quem não concordam? Só cabe aí os pronomes eles ou elas. Eles não concordam com o preço da conta de água do mês. Ou elas não concordam com o preço da conta de água do mês. Certinho? Vamos continuar aqui na atividade 3, ainda com pronomes. Reescreva as frases, trocando as palavras destacadas por um dos pronomes a seguir. Então, aqui nós temos um quadro com vários pronomes. Ele, eles, ela e nós. E aqui nós temos a frase. Nós vamos reescrever essa frase trocando esse nome por um desses pronomes. Se o nome é feminino e é uma pessoa só, eu tenho que usar pronomes femininos e no singular. Se são duas ou mais pessoas, aí eu tenho que ver se é feminino, se é masculino, se é plural, se é singular, tá bom? Vamos lá. Letra A. Ana recolhe água da chuva para molhar as plantas. Ana. Posso substituir Ana por qual pronome? Ana é ele ou Ana é ela? Olha, Ana é ela, não é isso? Ela, em vez de colocar Ana, eu coloco ela recolhe água da chuva para molhar as plantas, certo? Continuando. Letra B. Eu e meu pai criamos um sistema para reaproveitar a água da máquina de lavar. Eu e meu pai. Posso substituir eu e meu pai por quem? Por ele? Por ele? Por eles? Por ela? Ou por nós? Nós, né? Se eu estou junto, então nós. Nós criamos um sistema para reaproveitar a água da máquina de lavar. Continuando. Letra C. Mateus e Bianca, olha, duas pessoas gostam de tomar banho de chuva. Mateus e Bianca eu posso chamar de eles. Muito bem. Eles gostam de tomar banho de chuva. Certinho. Eu troco Mateus e Bianca por o pronome eles. Próximo. Pedro disse que não sabe como economizar água. Pedro. Pedro eu posso trocar por qual pronome? Vamos lá. Pedro passa a ser ele. Ele disse que não sabe como economizar água. E ficamos por aqui hoje, não é? Olha aí, um abraço no coração, um beijão, tchau e até a próxima.